paz. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. E hoje é dia, estou aqui ajeitando câmera e tal, aqui. E hoje é dia, dentro do programa sobre a vida e obra de Dona Ivone do Amaral Pereira, continuando, abrimos um parênteses na parte do estudo da literatura mediúnica, e nós estamos caminhando para o final do livro Leila, a Filha de Charles, em que fala de mais uma encarnação em que ela se suicidou e como ela ficou no plano espiritual, e mãe, pai, que sobra para todo mundo quando isso acontece, né? Sobra para todo mundo. E para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus, pela nossa imortalidade, pela infinita misericórdia que nos acolhe e nos sustenta. Gratidão ao Mestre por todos os ensinamentos que nos são necessários e que nós recebemos sempre, das mais variadas formas, dos mais variados jeitos de falar, de escrever, mas a sua mensagem, Senhor, adequada ao grau evolutivo de cada um, nos chega sempre. Gratidão a Maria, mãe, amiga, confidente, conselheira. Gratidão, mãe, e que a sua misericórdia, pedimos sempre, alcance o seu manto misericordioso, alcance e envolva aqueles que estão com pensamentos suicidas e aqueles que já cometeram o ato ou que estão cometendo agora. Que a sua misericórdia, mãe, envolva a todos. Não sabem o que fazem. Não sabem mesmo o que fazem. E gratidão aos benfeitores espirituais, gratidão a Arnaud de Lumière, que nos trouxe essa história, contando sobre Leila. Que todos nós, imbuídos de muita fé e gratidão por tanto carinho que nós recebemos, cuidado, proteção, possamos buscar construir a própria paz e a própria felicidade. Graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, a água está por aí? Daqui a pouco eu pego. Caminhando para o final do livro, o livro tem, vamos rever aqui, 266 páginas, né? Nós estamos na 214, então, né? Estamos aqui. Hospital Maria de Nazaré. Somos remetidos ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 11. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre com justiça. E nós vimos no capítulo anterior o resgate, o pai de Leila ao piano, tocando e pedindo a Maria que a filha fosse socorrida, e ela foi retirada de dentro de fundo de um poço, dentro de uma caverna, com cordas.
E aí, a última palavra dela foi: ouço Chopin, é meu pai que veio buscar-me. Perdoai-me em nome de Deus. Papai, sei que é tarde, mas agora acredito nos espíritos. Salvai-me, não aguento mais. E aí, né, ela desmaiou nos braços, onde ela foi depositada, que ela nem percebeu quem era. Era o Roberto, marido dela, Roberto de Canalecas, que havia pedido permissão para ir em socorro dela e tal, lá no Vale Sinistro, o Vale dos Suicidas, né? E Roberto estava refeito e tal. E no palácio de Guzmán, Dom Carlos encerrava, porque estava vendo o socorro que foi feito à filha. E aí, continua Arnold de Numier. Meu trabalho de guardião, junto às famílias de Guzmán e Canalhejas, chegaria ao fim com a morte de Leila. Porém, continuei a dar assistência a Dom Ramiro. Ele teria seu regresso, já estava idoso, né? Ele teria seu regresso previsto em pouco mais de 12 anos decorridos após o suicídio de sua filha. Como era espírito adiantado moralmente, estava sempre vigilante, pouco precisava do meu apoio. Por isso, lá voltei apenas algumas vezes para acompanhar seu trabalho de oração. Não precisava mais manter os informes sobre meu filho Roberto. Nem Leila, né? Não precisava mais manter os informes sobre meu filho Roberto, nem Leila. Então, retornei ao posto de socorro, junto à crosta terrestre para trabalho de auxílio aos sofredores. Pedi demissão, porém, ou melhor, pedi permissão, porém, para acompanhar a recuperação de minha amada filha do coração em seu despertar e tratamento após seu resgate. E olha que ele tinha sido obsessor dela, hein? Leva tempo, mas a gente muda. Leva tempo, mas a gente aprende a perdoar. Leva tempo. Cada um no seu próprio tempo. Né? Mas leve o tempo que levar. Perdão, nós vamos evoluir. É lei. Lei de progresso. Vai discutir com o Papai do Céu? Eu aqui não vou. Se ele criou a lei, é para a nossa felicidade. Só que, como consta no livro dos Espíritos, a gente só é infeliz quando se afasta dessas leis. E como a gente quebra a cara. Como a gente faz escolhas equivocadas. Mas aí vem outra existência, outra contagem de tempo, e nós vamos acertando as contas com a nossa consciência, com as leis divinas. Continua Arnold Numier. Tem mais gente me vendo. Tinha um, agora tem dois, eu acredito que seja da produção. Está tudo certo aqui. Regressarei um pouco para relatar como fora a libertação das regiões trevosas. Preciso explicar que as furnas inferiores, local dominado por espíritos embrutecidos pelo ódio e situado em esconderijo subterrâneo dentro do Vale dos Suicidas, é lugar de dificílimo acesso, até mesmo para os lanceiros da Legião dos Servos de Maria. Olha só. O espírito Cair Bachutel tem um livro intitulado Umbral. Eu acho que ele estava por aqui, ali. Deixa eu mostrar a capa para vocês. Então, eu recebi através do Clube do Livro da Sabed, né? E aí, ele vai falando sobre o umbral e traça uma espécie de, um desenho, né? Vamos dizer assim, sobre as divisões. Então, nós temos
da cidade espiritual mais próxima do planeta para baixo. Zona 3, umbral nebuloso, que é externo. Zona 2, umbral denso, também chamado de externo. Zona 1, umbral pedregoso, externo, está chegando próximo da crosta terrestre. Aí vem a crosta terrestre e a zona 4, umbral cavernoso, interno. E aí é o cavernoso, caverna mesmo. Onde quer que exista uma caverna, no subterrâneo da terra ou do mar. Ali se encontram espíritos. E nesse cavernoso estão também nossos companheiros suicidas. Dona Ivone, conversando com o Chico Xavier sobre o Vale dos Suicidas, Chico teria comentado com Dona Ivone, isso está em uma de suas biografias, biografia da Dona Ivone, que o Vale dos Suicidas ficava dentro de um vulcão extinto. Vamos continuar aqui. Então, local dominado, né? As furnas inferiores, local dominado por espíritos embrutecidos pelo ódio, situado em esconderijo subterrâneo dentro do Vale dos Suicidas, é lugar de dificílimo acesso, até mesmo para os lanceiros da Legião dos Servos de Maria. Como Leila era reincidente no suicídio, situação que agravava o seu estado, a filha de Charles se vira raptada do Vale Sinistro para ser vítima de tormentos cruciantes. Isso acontece quando os lanceiros de Maria, né, não encaminham para o Vale dos Suicidas, que é a melhor coisa que poderia acontecer para eles, por incrível que pareça, eles ficando soltos, né, eles podem acontecer com eles o que aconteceu com a Leila, né? Eu ia falar com Dona Ivone, com a Leila. Muitos são raptados por espíritos do mal, aí sofrem zoantropia, são colocados junto de encarnados para piorar um processo obsessivo. As energias que ainda tem, que está saindo ali pelo fio de prata rompido, eles absorvem aquilo que é para se sentir encarnados de novo. É terrível. Terrível. E Leila, né, está nesse caso. Como Leila era reincidente no suicídio, situação que agravava o seu estado, a filha de Charles se vira raptada do Vale Sinistro para ser vítima de tormentos cruciantes, cujas técnicas eram aplicadas por seres especialistas em torturas psíquicas. Meu Deus! Que dominavam as consciências culpadas dos espíritos em verdadeiras prisões, nada deixando a dever às câmaras de torturas comuns à época da Inquisição na Terra. Enquanto Dom Carlos tocava o piano comovido, orando por ela, Leila sofria, amarrada ao pelourinho, onde seus algozes a torturavam. Seu resgate não se deu pacificamente, como aquele descrito por Camilo Botelho nos livros Memória de um Suicida, e, sim, mediante confrontos. Os emissários da luz tiveram que requisitar auxiliares entre os encarnados em trabalho noturno de assistência e outros espíritos acostumados ao trato nas esferas mais densas, para constituírem um grupo de busca. Olha só. Olha a trabalheira. Ela não foi para o vale, né? Pegaram ela. Ai, oh. Esses agentes do bem, treinados para esse mistério, tiveram de invadir o território cercado e raptar a filha de Charles das furnas, regressando com ela até que os lanceiros de Maria pudessem protegê-las. Cara, foi uma expedição de busca mesmo, caramba! E tudo iniciou
com a prece que o pai dela fez. Minha mãe, mamãe Maria, teve misericórdia e o socorro foi feito, mesmo ela sendo reincidente. O pai tinha mérito, né? E quando ele fez a prece, gente, durante, né, a prece que ele fez, olha só, Mãe Santíssima, intercedei junto à minha filha amada, que padece há 10 anos nas regiões trevosas, reservadas aos réprobos das leis soberanas de Deus. Ó Divina Senhora, tende piedade dos suicidas que se entregam a este ato de desespero. Concedei, Mãe amantíssima, o vosso olhar bondoso e consenti que Leila desperte da escuridão em que sua consciência mergulhou. Nobilíssima Mãe, enviai o alívio, o bálsamo para suas dores morais, libertando os grilhões que por ela mesma foram fechados, para que seja salva e transportada às regiões de paz reservadas aos vossos tutelados. E ainda fez isso chorando, né? E aí, nesse momento que ele abriu a tela mental dele, o amor que a filha devotava fizeram que aquele pedido fosse escutado nos círculos abobodados celestes, onde estagiam os espíritos mais elevados e piedosos que zelam pelos encarnados. Dom Ramiro usava seu prestígio de mártir, que morrera pelo Evangelho do Cristo naquele apelo. E aí a tela abriu e ele viu, né? Nas furnas umbralinas, ainda no, né? No entorno ali, escondido ali, um desvio ali dos vasos suicidas, alçadas por cordas, né? E que ela despertava das alucinações que ela estava tendo. Bem, como Leila era reincidente no suicídio, situação que agravava o seu estado, a filha de Charles se vira raptada do Vale Sinistro para ser vítima de tormentos cruciantes, cujas técnicas eram aplicadas por seres especialistas em torturas psíquicas que dominavam as consciências culpadas dos espíritos em verdadeiras prisões, nada deixando a dever às câmaras de tortura comuns à época da Inquisição na Terra. Enquanto Dom Carlos tocava piano comovido, orando por ela, Leila sofria, amarrada ao pelourinho, onde seus algozes a torturavam. Seu resgate não se deu pacificamente e tal, né? Então, houve a expedição de busca, foi lá, invadiram onde ela estava, pegaram ela, foram ao encontro do Legião de Servos de Maria, que aí a Legião de Servos de Maria dava conta do restante. Nenhum dos espíritos com quem tinha convivência poderia acompanhar os lanceiros de Maria nas excursões de resgate pelo vale, pois esta prática requeria muito treinamento mental, muita vigilância e muita disciplina. E, mesmo eles, tinham os campos de ação limitados, respeitando o tempo de reequilíbrio mental de cada espírito. Devemos considerar também que ninguém poderia ser resgatado antes do tempo previsto, somente quando amadurecia, compreendia e pedia ajuda. Dom Carlos, que tinha estudado entre os mestres orientais, tinha alguma noção do sofrimento ao qual a sua filha querida poderia estar passando, apesar de decorridos 10 anos após sua morte. Por isso, ele não arrefecia na oração e pedidos por ela. Suas preces, sentidas, sinceras e reconfortantes, que atingiam aquela que era prisioneira das câmaras de tortura. Né? E aí, a gente vê como a prece chega até os nossos companheiros que já partiram por essa via enganosa. Quando alguém faz uma prece assim, né? Cadê? Sentidas, sinceras e constantes. Às vezes nós estamos, digamos, numa sessão mediúnica e no momento da prece aos desencarnados é o momento de pedir em favor deles.
Porque essa prece vai chegar lá. E ao chegar lá, eles vão sentir um pouquinho de paz. A alucinação de ressentir tudo aquilo que sentiram no momento do desencarne, que Camilo escreve muito bem isso, quando ele está em determinado ponto do livro, eles começam a passar por um processo de regressão de memória por hipnose e tal, e a última recomendação também por hipnose foi que eles começassem a perder. Mônica, tudo bom? Que eles começassem a perder os cacuetes. Por exemplo, se algum deles se enforcou, eles ficavam tirando a corda do pescoço. E imagina os outros. Foi este túnel de acesso à prece que modelou uma espécie de corda fluídica capaz de alçar Leila de seus agressores. Olha só. Porque aí foi... o fluido cósmico universal foi manipulado por essa energia da prece. Os amigos espirituais, com certeza, criaram essa corda fluídica. Ela, Leila, desmaiou no momento em que se viu livre das algemas que a prendiam e passou dos braços dos amigos que a resgataram aos braços amorosos de Roberto de Canaleiros, uma vez que era acolhida pelas preces de Dom Carlos e pelos apelos dela mesma, agora ciente da realidade espiritual. Gente, a gente já sabe qual é a realidade espiritual. Vamos botar as nossas barbas espirituais de molho, né? Vamos, como se diz vulgarmente, vamos ficar esperto, que é para buscar, quando chegar lá do outro lado, melhorzinho. Né? Esse melhorzinho eu acho ótimo, que foi um espírito que falou, o Preto Velho falou para José Carlos de Luca, que José Carlos de Luca estava falando, estava com esperança de chegar melhor no plano espiritual do que tinha sido até agora. E aí, esse espírito amigo falou para ele assim, melhorzinho, né, meu filho? Melhorzinho. Então, vamos fazer o possível para a gente chegar lá melhorzinhos, né? Melhorzinhos. Só tive, continua Arnold, a notícia detalhada de seu resgate quando Leila já dormia, havia 2 semanas, num leito do Departamento Feminino do Hospital Maria de Nazaré. É um instituto correcional. É uma prisão. Um hospital, com tudo que eles necessitam, que o recomeço vai ser muito difícil e complicado. Mas justamente ali são preparados, estudam, se descobrem, né? E procuram recomeçar através da reencarnação. Vamos lá. Um dia Camilo veio se despedir choroso de Dona Ivone, pedindo preces, porque ele estava prestes a reencarnar. Vamos aqui. Só tive a notícia detalhada de seu resgate quando Leila já dormia havia 2 semanas, num leito do Departamento Feminino do Hospital Maria de Nazaré, finalmente repousando após 10 anos de dores alucinantes e desesperos, reflexos do seu passado, de seu ato inconsequente, do remorso e da culpa que a consumia. Mas não tem corpo físico. Não se esqueçam que ela estava sendo torturada mentalmente, então a recordação das dores do momento do desencarne, do cadáver dela sendo comido pelos peixes, ela ressentia isso tudo. Fui visitá-la quando despertou, dias depois, mas não pude adentrar os aposentos em que se encontrava. Por aqueles dias, receberia tratamento rigoroso
que exigia sessões delicadas de recomposição magnética, estava, como era de se esperar, muito sensibilizada de toda a situação. Tem reequilíbrio que ela perdeu totalmente. Então, vamos embora. Magneticamente, vamos repondo essas energias que ela malbaratou, etc. e tal. Cheguei aos jardins que cercavam o hospital com o coração renovado pela serenidade da paisagem, cercada por frondosas árvores e tomada por canteiros de rosas e açucenas. E o Camilo diz que é tudo envolto em névoa. Roberto veio receber-me, pois sabia que viria. Estava bem agora, equilibrado, e podia-se dizer que crescera em sua evolução. Trajava-se à maneira dos hindus, conforme víamos se destacarem os estudantes daquela crença, comumente circulando entre tarefas e outros afazeres nas alas do hospital. Roberto me esclareceu que assim se trajava em virtude do curso que fazia de filosofia oriental. Confabulei com ele que agora dava mostras de ter recuperado completamente a lucidez. Fiquei feliz por vê-lo sorrir ao me cumprimentar, como não via desde que Leila fugira. Pai Arnold, esperava por ti, embora soubesse que Leila não poderá receber-te. Ele tocou meu ombro com suas mãos aristocráticas e guiou-me a um banco do magnífico jardim. E, enquanto conversávamos, podíamos ouvir os inúmeros pássaros que alegravam o hospital. Recomecei a falar, sinceramente interessado no caso de Leila. És o médico dela? Como será o tratamento? Poderias esclarecer-me, visto que ainda me sinto responsável por ela? Roberto se sentou junto a mim e, tomado pela boa vontade que lhe era característica, passada a emoção de rever-me, explicou. Não sou o responsável direto pelo tratamento. Não poderia ser. Meu pai tem cuidado dela, a pedido de Dom Carlos, desde quando fora a bailarina tísica. Então, continuou a tratá-la aqui. Mas o que acontece nas câmaras magnéticas é uma tecnologia a qual desconhecíamos como médicos da Terra. Aqui somos apenas aprendizes desses métodos. Olha só, câmaras magnéticas. Será? Como será? Tecnologia, gente. Eu pensei em passe, mas além do passe magnético, tecnologia. Caramba! Aqui vem a explicação. Compreendo. Explicação do Arnold. A gente vai começar a entender essa história dessa tecnologia. Os trabalhos de recuperação do perispírito de um suicida demandam muito tempo nas câmaras magnéticas que recompõem os delicados fios fluídicos rompidos pelo terrível ato. Não seria diferente no caso de Leila, e ela se rendia ao tratamento com uma docilidade muito diferente de seu temperamento voluntarioso de quando encarnada, conforme nos assegurava o marido. Entendia-se comprometida e convalescente, devedora da lei de Deus. Então, é um local em que o perispírito vai sendo refeito onde ele está lesado. Com uma tecnologia, que ainda está muito longe de entender como é que esse negócio direito, né? Mas ele recompõe de delicados fios fluídicos rompidos pelo terrível ato. Ela hoje passa por uma reconstrução das delicadas fibras do coração, porque seu suicídio se deveu à infidelidade conjugal, embora me amasse sinceramente. Coração, sim, senhoras e senhores. Coração. Existem órgãos do perispírito. Do contrário, como é que ele ia ser o molde do corpo físico?
Vamos aqui. Danificou, juntamente com os delicados alvéolos pulmonares invadidos pela água impetuosa, 2 órgãos importantes. O coração, repleto de remorso, onde abrigava o merecimento da punição a que se impunha. Vamos lembrar que ela estava em depressão profunda, né? Todo esse processo complicado. Como sabes, pai Arnold, o mesmo que acontece ao corpo físico neste ato violento, acontece com o corpo etéreo, esse perispírito, que se ressente, maculando-se irremediavelmente. Fica marcado o perispírito. As impressões do afogamento ainda acometem Leila e se manifestam à maneira da epilepsia. Por orações de Dom Carlos, que nunca se esqueceu dela e edificou em seu nome uma associação de acolhimento à juventude feminina, o pai dela, a gente viu isso, foi resgatada com sucesso. E, depois que despertou, está consciente do erro que praticou. Também, pelas orações de nós todos, Leila aceita o tratamento numa passividade pouco característica dela. E aí a gente pensa, né? Estamos aqui pensando, né, nessa encarnação de Dona Ivone, a figura Leila, a personalidade de Leila e Dona Ivone. Ele fez uma pausa, pensando nas sérias implicações com que a esposa se comprometera. Depois continuou elucidando como se retirasse dos refolhos da alma das próprias experiências, como suicida que também fora, as explicações. Os aparelhos magnéticos recompõem por meio das compensações fluídicas, reconstruindo lentamente o que foi danificado. Então, vai repondo. Em Leila, os centros vitais, fulcros de harmonização energética localizados no perispírito, eles têm, são assim, 5 milímetros, um tracinho tá aqui, desse tamanho aqui, tá? Um funil com a boca virada para fora, e fica assim, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. São as energias circulando por eles todos. A gente sabe de 7, mas tem muito mais, tá? Então, em Leila, os centros vitais se tornaram elásticos, distorcidos, e não conseguem reter os intrincados ligamentos que harmonizam e equilibram os corpos perispirituais. Por isso, ela precisará de muitas sessões de recomposição. Como assim corpos perispirituais? Eles falam perispírito, mas o perispírito é um campo de energia. Imagina uma vela acesa. Tem a chama, mas tem o pavio, tem, né? Aí tem a chama mais forte perto do pavio, e aquilo vai, a perder de vista, né? Se a gente está aqui, por exemplo, estou no meu prédio, se der um apagão, tem um prédio lá do outro lado da rua, nem do outro lado da rua, mais além. Se alguém lá acender uma vela, a gente vê a claridade. Então, quando ele fala em corpos espirituais, né, são essas camadas de energia que compõem o perispírito. Por isso, ela precisará de muitas sessões de recomposição, onde serão utilizadas as matérias etéreas colhidas da natureza terrena, energia, ou doadas pelas orações. Olha a oração de novo, como é que funciona. À maneira dos passes magnéticos. Os centros de força cardíaco e frontal se encontram muito longe de se harmonizarem. E talvez, quando ela reencarnar, leve consigo a marca da catalepsia, da mediunidade descontrolada e dos problemas cardíacos. O suicídio reincidente por afogamento, na fuga dos compromissos amorosos assumidos, ruiu a imantação emocional que, em novo corpo,
fará com que ela se torne extremamente sensível. Fugindo da aridez do assunto, ao qual não estava familiarizado por não ser médico como ele era, que pena. Estava tão boa essas explicações. Nem nunca ter trabalhado nos programas reencarnatórios, não fosse o meu próprio, perguntei pelo que mais tinha interesse em descobrir. O reencontro dos dois, depois de tanto tempo. Ele agora tocou no que a gente quer saber também. Como é que foi? E como que Leilo recebeu quando despertou aqui no Hospital da Divina Senhora? Acaso pediu perdão? Retomou contigo os compromissos da terra, os quais traiu, para a próxima encarnação? 2 lágrimas rolaram de seus olhos de indizível azul, quando se lembrou daquele particular para relatar. E, depois de breves minutos, prosseguiu. Trouxe-a nos braços quando chegou das regiões inferiores, mas estava desacordada. E assim permaneceu por mais de 1 semana. Depois que despertou, não me recebeu ainda, pai Arnoldo. Outros espíritos amigos que com ela estiveram, como Luiz e Olivier de Guzmán, trouxeram um recado para que eu não a procurasse, pois se sente tão envergonhada que não tem coragem de enfrentar-me ainda. Entra em crises, grita e se desespera se alguém diz que tenciono vê-la. Meu pai, Carlos de Canalheiras, tenta apaziguar, sugere que me receba e peça perdão, mas ela, como se a loucura a tivesse tomado outra vez, nada responde, só chora. Aguardo a oportunidade em que se refaça melhor para poder receber-me. Há muito queria dizer a ela que a perdoei. Não faltará oportunidade, meu filho. Tenho certeza de que o tratamento a recuperará, ainda que demande tempo. E como leva tempo. E ela virá procurar-te quando estiver mais segura, pois sinceramente te ama. Eu lia nas lembranças dela as cenas românticas que desfrutaram e às quais, quando se viu arrependida, sempre recorria. Tenho certeza de que o amor que te devota é grande e sincero. Relatei a ele, então, o estado de Leila, saudosa da felicidade que desfrutara quando ainda casada com ele. Prestando atenção ao que dizia, percebi como é complexo o drama no interior do coração de Leila. Precisava realmente muito ainda aprender sobre a alma humana. Que dizer, então, da alma feminina? Espírito masculino dizendo que nós somos complicadas. Tão sensível e instável, tão delicada, porém capaz das mais atrozes traições. Se meu filho do coração não seria recebido pela esposa, muito menos eu o seria tão cedo. Conformei-me com a visita ao grandioso hospital e com certeza me alegrei ao ver e falar livremente com meu filho Roberto. Conta-me o que andas fazendo por aqui. Estás estudando filosofia oriental? Perguntei, interessado em seguir também o aprendizado a que ele se dispunha. Atendo aos necessitados e continuo meus estudos no departamento de filosofia hindu, agora atraído pelas ciências da alma humana e de como os afetos repercutem nas fibras espirituais de nossos corpos. Interesso-me pelo apego e a insensibilidade, a compaixão e a transmutação pela fé. Preciso estar preparado para entender e tratar as mazelas psíquicas de Leila, quando ela aceitar conversar comigo, ele disse, concentrado na teoria do que estudara, mas profundamente tocado pelo bem que queria àquela que era seu amor imortal. Não te detiveste ainda, meu filho, na vergonha de ti, a que ela se apega? Talvez, em nome deste sentimento, não te receba. Indaguei interessado no assunto que, de fato, era novidade para mim. A vergonha é fruto do orgulho exacerbado. Essa doeu, hein? Dá para a gente pensar nisso aqui.
A vergonha é fruto do orgulho exacerbado. E o orgulhoso, na verdade, tem medo de se expor. E quando se vê em erro, tendo de ceder e pedir perdão, fica constrangido, envergonhado, paralisado. Muito interessante isso aqui. A vergonha é o fruto do orgulho exacerbado. E o orgulhoso, na verdade, tem medo de se expor. E quando se vê em erro, tendo de ceder e pedir perdão, fica constrangido, envergonhado, paralisado, porque está se expondo. Muito interessante isso aqui. Continuando aqui. É inevitável que Leila receba alguma lição de humildade como prova para a sua nova existência física. E como foi? Na certa, será recebida em família muito pobre. A gente viu isso logo no início dessa série de programas, a biografia dela, onde não terá oportunidade de instruir-se, procede, nem a beleza lhe será atributo, procede, para não despertar a vaidade. Continuemos orando, Pai Arnoldo. Não perco a esperança de que me receba muito antes desses programas reencarnatórios terem início. Mas provavelmente também não poderá renascer junto a nenhum de nós. Quanto aos seus algozes, tens alguma notícia? Tenho orado por eles, principalmente por minha sogra, a Condessa Constância. Como é que essa turma deve estar no plano espiritual, hein? E dá tempo só para mais um parágrafo. Voltar à minha memória os trabalhos de conscientização iniciados na Terra, nas reuniões experimentais que Dom Carlos promovia ou participava, e onde aqueles espíritos receberam as primeiras lições de amor e as relatei a Roberto. Depois comuniquei a ele que aqueles 3 espíritos, tanto Miguel Garcia quanto Rosária e Constância, não se comoveram com o tratamento. Então, os responsáveis pela reabilitação de tais delitos tinham deliberado, reencarnação compulsória, que reencarnassem o mais breve possível e foram inseridos nas fileiras de regresso à Terra. Reencarnação compulsória. Vai. Né? Já foi? Está esperando o que para ir? Né? Miguel Garcia, em pior estado, receberia as mais duras reparações. Rosária, Maria e Constância estariam na mesma família, respeitando o afeto que nutriam sinceramente. Pode-se dizer que Constância não entendia o que se passava com ela, porque enlouquecera de remorsos. Quanto mais era chamada à consciência de seus atos, mais a responsabilidade de suas palavras pesavam. Cuidado, a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente fala para o outro. Emmanuel diz que Deus criou a palavra, o homem inventou o falatório. Então, quanto mais era chamada à consciência de seus atos, mais a responsabilidade de suas palavras pesavam, e o fardo demasiado a confundia. Dom Carlos lhe falou, certa vez, em reunião mediúnica, tentando conceder-lhe o perdão pela carta que escrevera a Leila, mas suas palavras foram inúteis. A Condessa de Guzmán, depois que desencarnara, também fixara seu pensamento no tempo de solteira, como Rosária e Miguel, acreditando estar em vigília ao castelo de Montalbán, preocupada com a jovem Nina. Nó! Bem, nós vamos parar por aqui hoje. O próprio livro deu um estacatozinho aqui. Semana que vem, vamos continuar vendo como está Leila. Olha só, quanto tempo ela vai ficar nessas câmaras magnéticas. Uhum. Mas isso vai ficar para a semana que vem.
Agora eu convido a quem estiver por aqui para fazer a prece de encerramento em agradecimento. Agradecimento a você, Pai, pelo muito que a sua misericórdia nos concede. Todos os seus filhos estão amparados. Mesmo aqueles mais rebeldes às tuas leis estão amparados pela sua misericórdia. Embora o recomeço seja difícil e doloroso, mas é uma reeducação como Pai amoroso, justo. Gratidão pela nossa imortalidade, gratidão pelo nosso livre-arbítrio. Estamos aprendendo a lidar com ele para entrar em sintonia e afinidade com melhores opções, escolhas, aquilo com que a gente vai ter essa afinidade, essa sintonia com quem ou o que. Gratidão, Pai, pelas potências da alma, pensamento, vontade e amor. Gratidão. Gratidão ao Mestre, pela sua infinita misericórdia ao colocar nas mãos de sua mãe todos os suicidas, sabendo que um coração materno, só um coração materno, para poder acolhê-los, reeducá-los e ajudar na reencarnação e continuar na evolução. Gratidão, Mestre. Não é à toa que o seu convite: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E na parte das instruções dos espíritos, os enfermos, os fracos, os sofredores, são seus filhos prediletos, nosso irmão mais velho, que cuida de nós como se fosse um pai. Maria, Mãe, gratidão pela sua infinita misericórdia, por todos esses que não sabem o que fazem, os que estão partindo agora por conta própria, os que já partiram, os que têm ideação suicida. Mãe, tem piedade, Mãe. É tão doloroso que não há palavras na terra para descrever. Mas o seu coração misericordioso acolhe a todos. Que eles retenham um pouco de paz em meio a tanta dor, tanto tormento. Que por um minuto que seja, Mãe, eles consigam parar e respirar. E ter esperança e a certeza de dias melhores. Gratidão aos benfeitores espirituais, que seja em nome de Maria, socorrem aqueles que nos acolhem, que nos assistem, sejamos nós encarnados ou desencarnados. Gratidão profunda por tanto amor. E consciente de tanto amor que possamos fazer a nossa parte para a nossa evolução espiritual. Graças a Deus. Acabou meu tempo. Até quinta-feira que vem, com a continuação desse livro. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Tchau, Márcia Monteiro. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.